Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Paula Leô. Henrique Gabriel. Nós estamos aqui na nossa primeira aula, né? Nossa primeira aula não, nosso primeiro encontro estilo podcast, para falar sobre o nosso primeiro livro do mês do nosso clube para adolescentes, que é o Percy Jackson, O Ladrão de Raios, livro 1, né? A gente está terminando o livro 2, na verdade, né, Henrique? É, Nós lemos esse livro 1 em dezembro, mas aí, para vocês começarem, tem que começar do primeiro, né? Aí, se vocês gostaram do livro, vocês podem continuar a ler as continuações. Mas, para o mês que vem, nós vamos ler qual livro? Coraline. Coraline, né? Esse é o livro de fevereiro. Então, já podem começar a ler o livro de fevereiro. E aí, no final de janeiro, no final de janeiro, no final de fevereiro, ou começo de março, a gente já vai ter o nosso encontro sobre o livro Coraline, tá? Lembrando que é só um encontro por livro. Então, vocês têm um mês inteiro aí para ler, ficarem tranquilos, certo? E vou colocar aqui um norte aqui, né? Acho que eu mandei no grupo de vocês lá um fichamento de leitura só para a gente ter um norte do que a gente vai sobre o livro. Esse aqui eu faço com o Clube 2.0 que eu tinha com as crianças. Aqui é a capinha, né? Quem gosta de desenhar, faz o desenho da capa do livro. Quantas estrelas vocês deram, o que vocês acharam. Escrevam aí nos comentários também, né? Lembrando que esse vídeo vai para o YouTube, então vocês podem colocar aí os dados que vocês quiserem. Começando aqui, né? O autor. Quem é o autor? Rick Riordan, né? Rick Riordan, autor norte-americano. Vou pegar uma colinha aqui que eu fiz. Deixa eu ver se eu não fechei. Cadê? Aqui. Então, ele é um autor que ele é jovem ainda, né? Nasceu em 1964. Ele ainda está vivo, está escrevendo ainda livros. Ele fez várias séries de livros aí depois de Percy Jackson. Mas Percy Jackson é o livro mais famoso, né? Dele, o primeiro que ele começou a escrever. Ele escreveu para quem esse livro? O filho dele. Então, o filho dele também tinha TDAH, também tinha dislexia. Então, ele também queria incentivar o filho dele a ler, né? Que o filho dele não gostava de ler. Então, ele juntou tudo isso e fez Percy Jackson para incentivar o filho. E ele se identificar, né, com a história do Percy Jackson. E também é um garoto, né? Tinha a idade do filho dele, mais ou menos. E interessante é que ele junta ali a mitologia grega, né? Para poder contar essa história, mas voltando aqui para a época contemporânea. Então, ele fala muitas coisas do dia a dia que a gente vê, as palavras, né? São palavras do dia a dia, não são aquelas palavras difíceis de entender. Então, para o jovem é muito bom. Para começar a ler, quem está começando a ler agora também é muito bom ler Percy Jackson. O que você achou, Henrique, da leitura? A leitura eu achei interessante porque foi um livro que eu prestei mais atenção do que alguns aí, e eu li mais porque tem que ler, mas esse daí eu senti vontade de ler, entendeu? Esse eu achei bem legal, porque também eu consegui me identificar com o personagem principal, que é o Percy Jackson, e pensar que, tipo, a vida dele mudou totalmente com umas histórias que ele nem acreditava, sabe? Foi algo muito divertido. E dá para se colocar um pouquinho no lugar dele, né? Os jovens ali, né? Mais ou menos como ele é a linguagem mais jovem também. E ele está ali no dia a dia, né? Numa escola, né? Ele é um jovem que dá um pouco de trabalho na escola, mas por quê, né? Porque ele via coisas, né? Então todo mundo achava que ele era meio doido e também por causa da dislexia, mas na verdade ele estava ali vendo realmente coisas que só os semideuses conseguiam ver, né? Isso. E aí, fala um pouquinho o resumo da história aqui que você lembra. Como é que começou essa história? A história começa com o Percy Jackson começando a enfrentar algumas coisas diferentes na vida dele, por conta que ele ia começar a descobrir por que essas coisas estavam acontecendo com ele. E aí, acontecendo aquelas coisas com o Grogu, que é a mulher da mãe dele, né? E aí ele descobre que ele é um meio-sangue, ele é o filho de Poseidon. Ele tinha um padrasto muito chato, né? Sim, e ele tem que ir pro acampamento meio-sangue, que é os lugares do semideus. Pois é. E aí, nesse meio tempo, ele acha que é tudo louco, né? Porque como isso aí pode existir, né? É tudo coisa de mitologia grega, não é coisa que exista de verdade.
vocês estão zoando com a minha cara, né? E aí ele descobre também que o amigo dele não é tão jovem assim, né? Acho que ele tem 24 anos, né? É. E aí ele vê que ele tem pernas de carneiro, né? De carneiro? De Bode. cabra, de bode, sei lá. E ali eles não ele usa calça e não dá para ver, né? E também quem está no mundo comum tem uma venda, né? Uma nuvem É. que cobre tudo que acontece ali no mundo mitológico, no mundo dos deuses, né? E aí ele começa a ver e a mãe dele também vai ter que contar toda a história para ele. Antes disso, a gente não falou, né? Qual a época que esse livro retrata, né? Na época atual, né? Seria a época atual. E é engraçado que, por exemplo, onde Zeus mora é em Nova York, né? É só em prédio. Subindo prédio, subindo, não sei qual lugar lá, mais de 100 andares do prédio, chega lá no local dos Zeus, né? Então, assim, é um lugar contemporâneo que os deuses se adaptaram a viver nessa época, né? O gênero literário, com certeza, é fantasia, né? E o local que você pulou da pergunta tá É nos Estados Unidos. Porque, né, o autor é de lá, então ele quis fazer uma história bem parecida com onde ele vive e o filho dele, né, onde ele vive. Então a gente está aqui no resumo da história. Aí a mãe dele tem que contar tudo para ele, né? E aí nesse meio tempo acontece, é um livro assim que acontece muita ação, né? Uma ação atrás da outra, uma ação atrás da outra. Então ao mesmo tempo que ela está tentando contar, acontece uma tempestade, aparece o Minotauro, né? O que acontece lá? O Minotauro comendo. Acontece que a mãe dele acaba morrendo, entre aspas, né? Isso é no começo da história, gente. Se vocês não querem spoiler, não assistam o vídeo antes de ler o livro, né? Que a gente vai falar com spoiler. Acaba morrendo, entre aspas, por causa do Minotauro, quando eles estão prestes a entrar no acampamento meio sangue. O que acontece também por conta que os humanos não conseguem entrar, os humanos qualquer. O Percy Jackson conseguiu porque é um meio sangue, né? Então, e que também é algo que ele descobre no meio da história, que antes ele não sabia de quem ele era filho. Interessante que ele é filho do... O Poseidon é o deus do oceano, né? Dos oceanos, dos mares, tipo Netuno, né? E aí, quando ele tá na água, ele tem mais poder, né? Ele consegue ficar mais forte, ele consegue se recuperar de machucados. Então, ele começa a perceber que na água ele tem força, né? Até acontece aquela... Quando ele entra no acampamento, ele começa aquela briga com a Clarice, né? É. Que faz aquele bullying com ele, que é bem engraçado, dá uma raiva dessa Clarice, essa personagem é chata, porque ela é filha do deus da guerra, né? Que é o Ares. Eu E aí ela gosta de causar problemas. Então aí é engraçado que ela vai colocar a cabeça lá na cabeça dela no vaso, né? A cabeça dele no vaso, e aí, como ele é ligado à água, a água começa a transbordar e vai para cima dele. Então ele começa a perceber os poderes dele, né? Esse livro está começando a mostrar as histórias dele, a história de Percy Jackson, né? Ele está se conhecendo, ele está entendendo quem ele é. Isso também faz parte da adolescência, né? O adolescente começa a pensar quem sou eu, né? Qual é o meu papel no mundo. Então são pensamentos que o adolescente tem. Até a gente, adultos tem também, mas o adolescente principalmente está começando a ver o seu lugar no mundo. E aí o Percy também. E outra coisa interessante do livro que a gente não falou é que é na primeira pessoa, né? Então é ele que está contando a história. Não é um narrador na terceira pessoa, onisciente, onipresente, não. Quem está contando a história é o Percy. Então parece que ele está fazendo um diário dele ali, ou ele está falando com a gente, parece que ele é um amigo íntimo da gente, né? Ele é o seu melhor amigo ali que está contando a história. Isso é muito legal também, que traz uma aproximação do leitor com a história, né? E você achou interessante isso? Ele contando em primeira pessoa, tipo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu achei interessante porque apesar dele muda total, então, tipo, ele meio que mostra como que ele tá se sentindo. Então, tudo que acontece, ele consegue perceber o que ele tá sentindo no momento. E aí eu acho bem legal também. Ele mostra que ele é uma pessoa, apesar de ele ser um meio sangue, não um semideus, ele tem as suas dificuldades, né? Então ele sente medo, ele sente raiva, né? Dá vontade, fala, dá vontade de socar, mas aí depois ele não vai fazer. Então ele está contando ali os seus sentimentos na história. Então isso é bem legal. E quando chega lá, uma coisa que eu achei interessante é que os deuses não são tão magníficos assim, né? O que você achou dos deuses? Deu para entender que, né, os humanos, né, não podem ter eles na forma que eles são, mas foi legal até para mostrar que os deuses estão se adaptando da sociedade, para a sociedade conseguir ver eles e também eles querem interromper Percy
conseguir interferir sem que todos achem estranho. E os deuses, eles não são como Deus, né, perfeito, né? Eles são bem, na verdade, falhos, né? Tanto que eles têm, os bem o sangue são filhos postiços, né? Filhos que não deveriam existir, que são filhos de pessoas com Deus. Então, eles são bem falhos, fazem muita coisa errada, e não fazem tudo certo. Eles se arrependem, eles cometem muitos erros. Achei até demais, né? Não assim, não que eles cometem poucos, cometem muitos erros. Eles são assim, como seres humanos, bem assim, pior ainda, porque eles são orgulhosos, né? Eles acham que podem fazer tudo, né? Não tem ninguém acima deles para falar que não pode. E aí o que eles fazem? Eles fazem acordos entre eles, né? Eles fizeram acordo lá, porque não era mais para ter meio sangue e tudo mais, mas no final Mas foram só 3. Os principais deuses, né? Que mandam mais, né? Que é o Hades, o Zeus, né? E o Poseidon. E o Poseidon. Então, o Hades é tipo lá das profundezas, né? Que fica lá cuidando das almas lá, que são condenadas ali, não sei, mais ou menos isso, né? Não se compara com o demônio, porque ele é muito muito fraco e tem uma personalidade totalmente diferente. O Zeus, que seria o que cuida dos céus, né? Que até ele proibiu o Percy de voar, ele não queria que ele aparecesse lá no céu. E aí tem o Poseidon, que é dos mares, né? Que é Então, eles são mais os principais, mas tem o Ares, que é da guerra, tem a Atenas, que é mais racional, né? Inclusive a Annabeth é filha dela. Eu sei que ela é mais intelectual, né? E, e tem vários tipos. Tem o Hermes. Então, quem não conhece mitologia grega, é bom primeiro dar uma pesquisada sobre os deuses, ou vai lendo o livro, vai falando, quem é esse? Quem é esse? Por exemplo, quem é o Minotauro? Apareceu em qual história? A gente vê que apareceu na história do Hércules. Também menciona Hércules. Então, é bem interessante, porque quem não conhece a mitologia grega, dá uma introdução aí na mitologia grega, que é muito importante, né, da nossa história. Então, acho isso muito legal da história. E aí, qual é a picuinha que acontece entre os deuses aí com o Percy? Sobre o raio, que é o ladrão de raios. Que o raio, o mestre de Deus, sumiu, e como os deuses não podem cometer, tipo, infringir, não sei se essa palavra certa, Infringir, né? uma lei, que eles Que foi feita criaram, entre eles, acordos que eles fizeram. eles logo iriam culpar o filho de algum deus. Que eles não podiam pegar nada do outro Deus, né? Eles podiam roubar. Eles tinham que fazer alguém pegar para ele. E como no momento que ele foi roubado, o Deus e o Poseidon estavam brigando, ele achou que foi Poseidon, mas como ele não pode roubar, ele logo culpou o único filho de Poseidon, que é o Percy Jackson. Então aí ficou uma briga, né, entre Poseidon e Zeus, por esse raio que é do Zeus, que sumiu. E também o Hades também sumiu lá, o item dele, né? Capacete. Que é o capacete lá, Elmo. o elmo, né? Então ele também pensou que um deles tinha roubado, ou até o Percy, eu não lembro agora. E aí, no final, ainda parece com ele mesmo, né? Quando ele vai lá buscar, porque Hades está com a mãe dele, né? Que a mãe dele, teoricamente, morreu. Mas, na verdade, quando o Minotauro foi pegar a mãe dele, Hades capturou a mãe dele. Então, ele foi lá em busca da mãe dele, que é uma parte bem difícil também. Eu fiquei chocada quando a mãe dele morre, né? Mas depois a gente descobre que tá com Hades, que ele que comanda ali os mortos. Mas, na verdade, ela não morreu. Ele tirou ela antes. E aí ele vai querer buscar a mãe dele, Não recuperar. só recuperar a mãe dele, mas como o raio mestre, ele pensou que foi o lá que Ele pegou. pensou que o Hades tinha pego o raio, o mestre ele queria limpar o nome dele e falar, não fui eu, né? Então, ao mesmo tempo de recuperar a mãe dele, né, resgatar a mãe dele, também queria achar o raio que Zeus falou que era ele que tinha pego. Aí é um rolo total, né? Então, ele vai nessa jornada, ele tem os amigos, que é o Grover, que dá desde a escola com ele, e lá no acampamento ele conhece vários amigos, né? Aí tem o Luke, né? E Que a Annabeth. ensina ele a lutar, várias coisas, e tem a Annabeth. E ele sabe que um dos amigos vai ser um traidor. Tem vários amigos lá também, a mais, né? No acampamento. E aí ele sabe que um vai ser um traidor. Então, ele também, além de ir na jornada, ele tem medo de um deles ser traidor. Ele sabe disso por conta que ele foi no oráculo e aí ele fez toda a profecia lá, quando ia atrás dele, ele ia falhar, mas ele queria salvar o frente. E várias outras coisas que eu não lembro.
Então, esse oráculo é um local que ele vai, que tem um ser lá, não sei o que ele é, que ele vai e fala algumas profecias, algumas coisas que vão acontecer. E fora isso, tem uma profecia maior, que é sobre o Percy, que ele vai ser uma pessoa aí que vai causar algumas coisas aí durante... A gente vai ver durante a série inteira, né, que são 5 livros, o que vai acontecer com ele. Então, é uma profecia maior aí. Mas sabe que ele vai ser importante. Tem alguém querendo entrar aqui? Vamos ver se alguém vai entrar. A gente está quase no final da história já. Deixa eu ir aqui. Boa noite. Alguém entrou? Boa noite. Tudo bem? Tudo Tá bem. Olá. Tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Mariana. Oi, Mariana. Prazer. Eu sou a Paula, esse é o Henrique. A gente está falando sobre o Percy, né? Contando aqui a história dele, que ele foi... falaram que ele tinha roubado esse raio, né? Ele foi lá resgatar, achar se estava com AIDS ou não, e tudo mais. Agora, já que você entrou aqui, a gente quer saber a sua opinião. O que você achou da história, do livro? Você conseguiu ler até o final ou não? Eu consegui ler até o final. Eu achei bem legal. Como eu já tinha eu já vi o filme, já vi a série, aí eu já sabia mais ou menos o que acontecia. Então foi legal, né? Ficou mais fácil um pouco, né? Você? Ficou mais fácil um pouco, né? Já que você assistiu o filme e a série. A gente está lendo o livro para depois ver a série. Então, a gente leu o livro 1 e a gente assistiu a série depois. E aí, a gente agora está terminando o livro 2 para assistir a temporada 2, que é do livro 2. Né? Eu ainda não vi a temporada 2. A gente também está segurando para poder terminar o livro, né? Está quase acabando. E o que você achou da jornada do Percy? Você se identificou? O que você achou dos personagens? Qual é o seu personagem favorito? Eu gostei. O meu personagem favorito é a Annabeth. Era surpresa. Eu achei que a jornada foi bem legal. Porque como eu já tinha visto o filme, eu já sabia o que vai acontecer no final. O livro muda algumas coisas, mas não muda muita coisa. Então, o livro é mais profundo, né? E tem coisas mais fortes no livro do que na série, porque acho que eles até amenizaram um pouquinho a série, por ser uma série mais para a idade menor. Então, eles amenizaram um pouquinho a história ali na série, você não achou? Pouco. Principalmente a parte ali que ele vai pro Hades, né? Na parte da cama lá, que ele no final ele vai, na verdade, ele corta a cabeça lá do cara, né? E na série ficou muito light. Tem várias partes ali do Hades que não apareceu quase nada, né? E modificou um pouco isso. O que você achou, Henrique? Assim, entre série e filme. Série e livro, né? Eu achei o livro muito melhor, porque é muito mais detalhado, ainda mais a parte da luta contra o Ares, que foi muito simples, foi na areia ainda, eles fizeram lá do mar, e também no Submundo. E lá, tipo, até o Hades, e lá aparece um monte de guardas, sabe? E o Hades, ele é muito enorme, assim, o manto dele é cheio de roças gritando, rosto gritando. Dá até medo, né? Assim, você imagina com medo o Hades, né? Hades. E, assim, O Hades, o livro, ele é muito mais detalhado que a série. Eu achei que a série contou muita coisa que tá no livro, mas mesmo assim eu gostei muito da série e eu gostei muito dos personagens também, porque o Percy e o Grover, eu imaginava eles dessa exata forma que tá na série. É legal. Agora, o filme, muita gente reclama, né? Faz muito tempo que eu assisti o filme, não lembro muito mais, né? Eu não tinha lido o livro ainda, mas muita gente reclama do filme. O Henrique não assistiu ainda o filme, né? Depois você vai assistir para ver o que você vai achar, porque muita gente fala que tem muita coisa diferente do livro, né? Mas é bem legal, assim, achei muito interessante os personagens, assim, falar da mitologia. O que você achou? Você já conhecia a mitologia grega? E
Eu gosto muito de mitologia grega. Eu leio vários livros de mitologia grega. Eu acho super interessante. Tem que até na minha idade já falou assim: nossa, mitologia grega é coisa de velho. Cara, é muito interessante você saber o que as pessoas achavam alguns milênios atrás, não sei, milênios. Aí eu acho bem interessante. Eu vi o filme, eu não gostei muito do filme. Eu gostei mais da série do que do filme. E aí? Realmente, achei que a série ficou muito mais bem feita. A parte da Medusa também, né? Bem tensa, né? A parte da Medusa, né? Já até a gente fica com medo de olhar para a Medusa. Então, é isso aí. Achei que, assim, a mitologia grega é importante, né? Se você vê os trabalhos de Hércules também, são histórias empolgantes, né? Não é história chata, é história legal. Aí eu queria perguntar para vocês, assim, aí na apostila a gente tem umas perguntas assim, né? Quais os erros que vocês evitariam? Que vocês acharam, nossa, que mancada, que personagem chato, que personagem que fez isso aqui que não foi legal. E depois vocês falarem uma coisa legal, as virtudes, assim, personagens que fizeram muitas coisas interessantes para vocês falarem. Vamos lá. Quem vai falar primeiro? Eu acho que os personagens principais, assim, ali, é que eles estão em atitude muito precipitada. Eles não pensam muito no que é. Mas é claro que eles têm São jovens, ações, né? e eles pensam muito, também são jovens. Mas, tipo, certas ações eles só vão e fazem tipo, na sorte. Sabe? Eles jogam na sorte e Arriscam a vida mesmo, né? é a vida mesmo. Eles podem morrer. Mas mesmo assim dá certo, ainda bem. E eu acho que eu pensaria um pouco mais antes de tomar essas ações precipitadas. E as virtudes? As virtudes é que eles, né, são corajosos bastante, tipo, eles são jovens e ainda aceitaram a missão de recuperar o Raio Mestre, que é a arma mais poderosa de Zeus. Então, tipo assim, eles são muito corajosos. Coragem, amizade também, né? Sim, eles não largaram um ao outro, igual o Luke fez no livro, né? E, tipo, voltando à questão da coragem, eles enfrentaram monstros muito enormes, assim, muito poderosos, e, tipo, eles não desistiram de jeito nenhum. E até assim, ele deixou a mãe dele ali, né, para poder voltar com os três, né? Achei que foi bem forte ali a escolha que ele teve que fazer, foi uma escolha muito importante, né? Ele sabia que a mãe dele ia querer que ele fizesse isso, né? Até a gente fica assim, mas por que, né? Deixou a mãe dele lá, mas ele sabia que é isso que ela ia querer também, né? É bem legal. E qual foi o monstro assim que você achou mais interessante no livro? O livro 1, eu acho que por conta da batalha final, ou foi o Ares ou foi o Hades, mas eu acho que o Ares vence por conta da batalha final, mesmo, por conta que eles vão no mar e a água abre assim no Dos meio. deuses, né? Mas e o monstro? Teve a Nossa, Medusa, teve o cão, né? Teve o Minotauro. As fúrias também. Fúrias, bem interessante também, né? Dá o medo daquelas fúrias lá. mas eu acho que a Medusa eu gostei. Medusa, né? E você? Fala aí o que você achou aí. Eu acho que os erros, eu não sei muito bem. Eu acho que eu não teria aceitado essa missão, porque eu acho que eu tenho medo de muita coisa. Então, acho que eu não teria aceitado essa missão. E as virtudes, eu acho que é a coragem mesmo, porque eu não teria nem um pouquinho de coragem de ajudar ninguém. E acho que o monstro que eu mais gostei foi a Medusa mesmo, que eu acho ela super interessante, a história dela, como ela virou aquele monstro que ela virou. Eu gostei muito também da professora Dodi, né? Dodi. Gostei muito dela. Dodi. E ela é uma das fúrias, né? Uma das fúrias, não é? Acho que é. Eu gostei muito das fúrias ali. Quando ela se transforma ali, a professora. Eu sou como professora, né? Eu falei, nossa, a professora aí. Ó, medo de todo aluno é que a professora vire uma senhora Dodds, né? Sei lá. Já pensou? A sua professora ficar brava e vira um monstro? Achei bem interessante. Os erros, eu achei que os deuses fizeram muita coisa errada. Nossa, não tem união com a família, tá tentando a rasteira no outro, mataram o próprio pai, né, que é o Cronos, que era o pai deles. Então, nossa, os deuses realmente fizeram muita coisa errada, né? Não tem nem parece como se fossem deuses mesmo, né? Mas a mitologia grega é assim, realmente, né? Outra virtude que eu achei interessante foi da Annabeth, né? Ela é bem inteligente, né? Então, ela também usava o raciocínio para descobrir algumas coisas. Ela conhecia mais sobre a mitologia do que o Percy, então ela dava muita ajuda.
E o Grover também, né? Bem interessante. É um personagem bem legal, bem puro, que não tem muita maldade, que tá ali para ajudar. Então, achei que a amizade deles ficou bem legal, né? Fiquei com muita raiva do Luke, né? É, Muito chato. A gente acha que ele é legal, né? Mas depois, né? Espero que nos outros livros ele melhore. Não sei o que vai acontecer, né? A Clarice também, talvez, né? Que ela melhore, mas não sei não. Já tá enchendo o saco no livro 2. Né? mas o Grover também é um personagem muito interessante, porque ele tá falando completamente com meio sangue. Eles todos eram filhos de deuses, só que aí ele vai lá e escolhe um sátiro e recolhia cocô de cavalo, sabe? Então, tipo, isso foi uma atitude muito importante, assim, pra história. E se ele não escolhesse o Grover, ele com certeza escolheria o Luke e trairia ele. Uhum. E aí, qual a parte que mais marcou, então, vocês na leitura? A parte que você falou, nossa, vocês ficaram pensando um pouquinho nela. Eu acho que foi a parte que o Percy lutou com o Ares, que eu voltei essa parte da leitura 2 vezes, que eu achei muito legal. Aí eu fiquei voltando pra ler de novo. Muito bom, e você, Henrique? Bom, eu acho duas partes. A primeira é quando a mãe dele meio que morre, né? Então, tipo, isso é muito Eu fiquei desesperador pra ele. chocada. E também quando ele decide não salvar a mãe dele, salvar o amigo, né? Foi uma escolha muito grande, assim. Eu fiquei pensando, nossa, caramba, eu não vim ali pra continuar a missão. Até na série muda, né? Tem, em vez de ter 3, tem 4, lá depois some a outra, achei desnecessário o que eles fizeram. Mas realmente é bem importante, né? Eu também achei interessante a parte que o Ares, o Ares é o da guerra, né? Que ele que colocou ali na mochila do Percy, nossa, meu, que coisa, que traidor, né? Fiquei muito brava ali quando eu soube disso. Mas por ser o deus da guerra, né? Era desesperador. O que faria de diferente e o que eu aprendi com essa meta? Vamos lá, quase acabando. Fala, Henrique. O que você mudaria na história que você faria diferente no lugar do Percy? Eu acho que eu não confiaria muito no Ares, por conta que ele é o deus da guerra. Eu pensaria um pouquinho mais, a gente sempre confiar nele e ajudar nele no que ele fala. Eu pensei que ele foi como se fosse o melhor amigo de Ares. Mas é claro que aconteceu lá, todas essas coisas, né? Então eu acho que eu tomaria mais cuidado com Ares. E ele até comprou eles com sanduíche, né? Coisa que os jovens amam, né? Sanduíche, né? Por isso, acho que é por isso que ele acabou confiando no Ares, né? E aí, o que você aprendeu, assim, que você levou como uma coisa assim, nossa, interessante, isso aqui eu vou levar para a vida. É que assim, tem situações na vida que ou é sim ou é não. Ou você tenta ou você nunca vai conseguir fazer a sua vida. Então, eu aprendi que às vezes a gente tem que arriscar para conseguir aquilo que a gente mais gosta. Às vezes tem que ir com medo mesmo, né? E você, Mariana? Eu não sei o que eu aprendi, eu não tenho muita ideia, porque eu não lia muito, aí esse foi o primeiro livro que eu li esse ano. Eu não lia muito ano passado. Ano passado eu li alguns livros só da escola, que a escola mandava ler. Então, o que eu aprendi com essa merda de leitura é que eu conseguia ler não só livros que me interessassem, que eu conseguia ler livros que também não me interessassem, mas eu precisava ler. Então, acho que foi isso mesmo. E o que eu faria um lugar diferente no lugar, eu não teria aceitado essa missão, porque eu acho que eu ficaria com muito medo. Porque aquela coisa que eu leio, eu existo na vida real. Tipo, Deus, Poseidon existe. Acho que eu ficaria bem chocada. Mas como o Henrique falou, né, tem coisas que você tem que arriscar, né? Ali não tem, ou vai ou racha, né? Então, na hora ali, às vezes acaba fazendo, né? Tem que fazer, porque senão você poderia até morrer se não fizesse, de repente. Né? E tem alguma citação do livro, assim, eu coloquei aqui duas, mas não é obrigatório, né? Assim, preciso de fazer duas citações, mas vocês conseguiram lembrar, passar uma parte do livro uma frase que vocês acharam interessante. Lembra de algum?
Eu não sei se exatamente essa frase, mas é quando lá no canto da bandeira, quando ele tira, ele percebe que ele é filho de Poseidon. Aí eu acho que ele escreve alguma coisa, tipo, tridente assim na minha cabeça, né? Eu era filho de Poseidon, alguma coisa assim. E também no oráculo, quando ele fala que ele trairá, é, o seu amigo, ele trairá. Quem você chama de amigo, irá te trair. Ficou marcada essa frase aí, né? Até depois, até na hora que aconteceu aí, e tá bem no finalzinho da história, né? A gente nem acha que vai acontecer nada ali mais. Já tá no acampamento, já resolveu quase todos os problemas, mas essa parte não tinha ainda sido concretizada, né? E aí vai e acontece aquilo lá com o Luke, né? E você, Mariana, lembra de alguma parte assim? Eu não lembro de muitas frases, que eu já li tem um tempo. Mas eu acho que essa frase foi bem marcante mesmo. Que eu também não lembro. Eu já li tem algum tempo. Então tá bom. Conseguiram fazer algum desenho? Você fez desenho? Você fez desenho, Mariana? Não? Mas é bom desenhar, que aí a gente vai gravando mais ainda, né? Então, aqui, só para a gente trabalhar a memória, vamos pensar aqui, quais são os personagens que apareceram na história, então. Vamos lá. Percy Jackson, Annabeth, Luke, Grogu, Poseidon, Zeus, Ares, Hades, A mãe, qual é o nome da mãe? a mãe, Não verdade. lembro. O Gabe, que é o padrasto dele, as Fúrias, Senhora Dots, né? Os monstros. Né? Quimera, que apareceu. Gente, do cachorro, né? O A mãe cachorrinho. da E o cachorrinho vira um bicho feio, um pincher do mal, um pincher enorme, já pensou? Credo. Aí tem o cara lá do navio, do barco do submarino, no nome dele. Que fica na entrada, né? Apareceu o O nome cachorro, acho bem legal também aqui. Esqueci o nome do cachorro. Ele tem 3 cabeças, né? Que fica lá tem um cachorro. na passagem deles. Modificaram bastante também na série. No livro é bem melhor a parte do cachorro. Né? O livro é mais detalhado. Tecnicamente é o nome de Cronos também, né? É a Clarice, que faz bullying com o Pedro. Carol, tu tá Quem mais? Acho que é isso, né? Carol, Os Zeus, né? Hades, Ares. Não apareceu a Atena. Será que ela vai aparecer nos outros? Espero que apareça, né? Que é a da Annabeth. Ela vai para a família no final, né? A família ativa dela. Tecnicamente também tem a Pan, é citado muito. E é isso. Então, voltando aqui para o começo, quantas estrelas vocês dão para esse livro? 5 estrelas. 5 estrelas. Aí vamos ver se vai ser favorito, hein? Vai ser favorito ou não vai ser esse ano? Vamos ver os outros livros que vocês vão ler para ver, né? Quantas estrelas, Mariana? Eu dou 5 também. É muito legal. Bom, né? Eu também gostei bastante. Eu não tinha lido ainda. Então, eu li junto com o Henrique a primeira vez. Já assisti o filme faz muito tempo, né? O filme é mais velho. E estou assistindo a série, gostei muito, estou gostando muito da história. Eu achei que é um dos melhores livros, assim, para adolescentes. E digo que é até melhor que Harry Potter, viu? Tô achando mais legal que Harry Potter, esse daí. Porque Harry Potter já tinha lido, mas esse não tinha, né? E como traz a mitologia, eu achei muito interessante, né? Uma coisa que o autor foi muito assim, foi muito esperto em fazer uma história trazendo isso, né? Na verdade, é a história de Perseu, né? Parece que é uma adaptação da história do próprio Perseu, que eu não conheço ainda a história de Perseu, mas eu quero conhecer também, que a mãe dele coloca o nome dele de Perseu, porque o Perseu é um personagem da mitologia grega que tem uma trajetória. E depois eu quero estudar sobre isso também. E depois o autor ele vai fazer uma série de livros sobre a mitologia egípcia e sobre a mitologia nórdica, que fala. Ele vai fazer essas séries também, depois de Percy Jackson, tem mais outras séries de livros, então é bem legal que ele sempre vai trazendo mitologia junto, eu achei bem interessante, espero conseguir ler mais livros desse autor. Então é isso, gente, gostei da participação da Mariana, parabéns, obrigada por participar, espero que você leia o livro da Coraline, né? Você já assistiu o desenho? Não, eu não gosto muito de filme de terror, tenho medo. Mas não, terror é um terror light, não é muito terror, né? É uma coisa mais light, não dá para ficar com medo, não.
E o livro é bem legal. Ah, tá com o livro aí, ó, tá vendo? Pega o livro aí, Henrique, olha lá, ó. Muita gente lá Não sei. também que o desenho é bem mais para criança. Eu acho que o livro vai ser bem legal. Eu não gosto de ver filmes de terror, mas eu gosto de ler livros, mas não muito terror. Livro assim, que nem esse daí, mais light, entendeu? Não gosto de assistir, eu gosto de tomar susto. Então, por isso que no livro é bom, que no livro eu não tomo susto. Eu acho bem interessante, assim, livros de terror mais light, que não falam de coisas, assim, sobrenaturais reais, mas coisas realmente de fantasia. Então, eu acho que é bem legal. Então, é isso. Obrigada pela participação de vocês. Parabéns, Henrique, Mariana, por terem lido. E continuem firmes na leitura. E no final de fevereiro ou começo de março, a gente vai fazer a nosso encontro sobre Coraline, né? Espero que os outros adolescentes, os outros jovens que estão no grupo participem, né, desse vídeo. Né, chamem aí os jovens para participar, e quem que vocês quiserem também que entre no grupo, convida os amigos, né? E quem está vendo no YouTube, curta esse vídeo, escreva aí nos comentários o que vocês acharam, compartilhe aí para a gente incentivar mais jovens a ler, né? Que é tão difícil hoje em dia. Vocês estão na frente, vocês leram um livro esse ano já, 2026, ó, vocês estão na frente já de muita gente, né? Então, parabéns e que continuem assim. Então, tá. Boa noite, beijos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.